Falar agora sobre Gabigol, que virou um enorme problema para o Cruzeiro, atacante de 2.400.000 por mês, que emplacou seu terceiro jogo na condição de reserva na Raposo. O Leonardo Jardim decidiu dar mais intensidade para o time e sacou o Gabigol. E é nesse contexto que tem surgido uma série de especulações. A primeira delas, de que o Gabigol vai forçar a barra para ser negociado na metade do ano. Acho difícil que o Cruzeiro encontre clubes interessados em contratar o Gabigol em julho, aqui no Brasil, por conta dessas cifras. E é aí que surge outro boato, até agora não confirmado por ninguém do Cruzeiro. A notícia é de que um clube mexicano já entrou em contato com uma sondagem, tentando entender as condições de um eventual negócio para julho. Antes de gravar o vídeo, consultei o staff do jogador e também do Cruzeiro, e ambos asseguraram que não existe proposta nem sondagem. Uma alegação, inclusive, do staff do Gabigol é de que ele tem lidado bem com o banco de reservas e vai aguardar a sua oportunidade para voltar a ser titular. Só para completar, na virada do ano, antes de se acertar com o Cruzeiro, o Gabigol recebeu, entre outras propostas, uma oferta do Leão do futebol mexicano. Recebi uma informação na semana passada, porque na sexta eu já entrei na escala de final de semana e ontem nós não estivemos por aqui, de que o Cruzeiro flertou com o Ilharão. Bom, hein? Flertou com o Ilharão, e aí esse nome foi levado ao Portuga e o Léo Jardim disse não tem interesse. Não quero. Não tem interesse. Eu gosto do Ilharão. Eu também gosto. Mas está bem a ponto de? Tá jogando no Panathinaikos, né? Futebol Panathinaikos grego é ou no outro time que ele tá aí? Não, é no Panathinaikos. Emprestado. Panathinaikos. Ele pertence ao Panathinaikos, tem contrato até 30 de junho de 2025 e quem quisesse contratá-lo nesse momento poderia contratá-lo de forma definitiva, apenas assinando um Mas pré-contrato. por que o Portuga barrou? Gosto dele. Eu gosto do Ilharão. Você gosta, Baluzeiro? Gosto, mas o Cruzeiro tem que parar de... O Cruzeiro trouxe na janela passada 3 jogadores para resolverem a situação do meio campo. O que é bom tá machucado. Um não é utilizado nem na segunda divisão e o outro não chegou e pra mim nunca vai chegar ao Cruzeiro, que é o Wallace. Você já Desistiu? Você já desistiu? Desisti. Eu também. No último final de semana. Você ia dar o prazo até junho. Mas é porque a gota d'água, né? Foi contra o Red Bull Bragantino. É onde eu falo. Eu entendo que o Thiago fala de ter a conversa. Claro que tem que ter. Essa conversa tá acontecendo. O técnico não pode tratar os jogadores como o Sampaoli faz, né? Tratando... Você não trata nem... Muito menos, eu ia falar nem animal, muito menos animal. Animal que você trata como amor do mundo. Tá louco. Assim, você tem que ter o trato ali e tal, sem mimar, mas o que vai dando a oportunidade pros caras, o Wallace, o jeito que ele entrou contra o Red Bull Bragantino, o time precisando de construir a bola no pé dos seus zagueiros e o seu volante aqui. Quem já chutou bola uma vez na vida e o seu volante aqui, ó, escondendo atrás. Eu não sou opção, não. Quase que ele devia. Se ele pudesse estar com uma plaquinha falando assim, eu não sou opção, não. Eu não sou opção. Eu tô aqui. Então, assim, cara, eu falei publicamente até na transmissão da Samuca TV, cara, não é perseguição, não é indivíduo. Eu tenho o direito de pelos 25 jogos, 4 jogos só como titulares, do rendimento, de não crer mais. Ponto. É só isso. Acho que não vai virar no Cruzeiro. Se virar hoje, amanhã, ótimo pro clube, mas acho que não vai virar. Sabe que é um dos piores comportamentos que podem existir num atleta pra mim, é o atleta que esconde. Nossa. É o mal da desconfiança. Fala. Isso é uma desgraça. Pra mim é o mal da desconfiança, de verdade. O atleta que se esconde do jogo, ele tá com absoluta desconfiança nele mesmo. Nele mesmo. Ele Ele perdeu não a tem mais confiança confiança, nele ali. perdeu a confiança nele mesmo. Às vezes aí é mudança de ares. O porquê não deu certo aqui não quer dizer que ele vai dar certo, vai dar errado em outro lugar, entendeu? Se for pro Grêmio, a gente já sabe de quem que o Marlon tava falando. Por quê? Isso é só uma opinião? Você acha que existe Só a opinião? Não, é possibilidade? opinião, Não, quebra-cabeça, né, Thiago? É quebra-cabeça, é montar um Se for pro Grêmio, a quebra-cabeça. gente já sabe de quem o Montar Marlon um tava quebra-cabeça. O Marlon falou isso, né? Então saiu da boca do Marlon. A gente não tá Aliás, tripudiando, não. Fez um bom clássico. tripudiando, Tá entre não. os melhores do clássico lá no final de semana. Esse eu não vi. Quando o jogador Parabéns, quer, eu meu assisti, irmão. eu assisti o jogo. Eu acho que tá O jogador super valorizando. Eu assisti o jogo, não achei isso bem Mas que o bem time, normal. Mas é que o time do Grêmio é tão ruim que quando um jogador faz um jogo normal, já chama atenção, entendeu? Você sabe que o Mano Quem chegou toca a lá, bola quer no pé do reforço? jogador do Grêmio tá jogando bem, né? Você sabe que o Mano Porque o futebol ele é cíclico e é muito rápido, né? Hoje eu não tenho dúvida de um time ideal para o Cruzeiro. Titular. Os jogadores estando saudáveis. Eu não tenho dúvida.
Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Christian, Lucas Silva, Romero, Matheus Henrique, Wanderson e Caio Jorge. Eu não tenho dúvida, o campo mostrou... Matheus Henrique ou Pereira? Pereira, né? Matheus Henrique... Matheus Pereira. Pereira. Matheus Henrique tá machucado. O campo mostrou contra o São Paulo, contra o Bahia, claro, teve a derrota contra o Red Bull Bragantino, que você vê, quando o Christian sai no intervalo, já cansado, porque ele tinha tomado uma pancada. A gente pode questionar... Tomado a pancada contra o Bahia. Contra o Bahia. A gente pode questionar o Jardim. Colocou o Gabigol, deslocou o Caio Jorge. Acho que ele não quis sacar o Caio Jorge pelo momento que o jogador vive, de ter feito 3 gols em 2 jogos contra São Paulo e contra o Bahia. Quando o Lucas Silva sai, entra o Wallace, cara, e o Romero vai passar para a lateral, acabou o time do Cruzeiro, essa que é a verdade. Isso somado a uma partida, já falei, muito ruim do Matheus Pereira, você somando isso, a saída desses 3 no meio campo, mas a saída do Matheus Pereira, a partida muito ruim do Matheus Pereira. O Matheus Pereira, ele tem que jogar como ele jogou contra o Bahia. É um cara que segura pouco a bola, desfaz dela rápido, resolve lances em um toque. A partida que o Matheus Pereira começa a querer conduzir, primeiro, ele não é o Kaká, ele não tem a velocidade e a força física do Kaká para conduzir como um meia. E que ele começa a pentear a bola com a esquerda, a pentear a bola com a direita. Aí ele chama o contato. O contato vem, ele não é privilegiado para disputa de contatos, ele vai ao solo, cai, o árbitro não dá falta. Quantos lances aconteceram assim durante a partida? E com relação ao Caio, tá muito bem, não fez gol nessa partida, mas teve uma possibilidade. Aliás, o Caio Jorge poderia ter finalizado melhor, eu sei, o marcador acaba tirando ali com o peito, com a barriga, mas ele estava dentro da área, ele teve a chance de fazer mais um gol. O Wanderson, que muita gente está falando, o Wanderson tá mal, ele não tá conseguindo produzir com bola, mas o tanto que ele ajuda com relação ao momento do time marcar, e o Wanderson hoje titular diz muito mais a respeito do Dudu do que do próprio Wanderson. O Dudu não reagiu bem pra mim, nem o Gabigol um pouco menos ruim, mas o Dudu, depois que ele foi pro banco e começou a entrar nos jogos, desapareceu. Não é jogando da forma que ele, o Wallace e Eduardo entraram que vão fazer aquilo que o Jardim disse na coletiva. O nosso elenco é grande, temos jogadores que querem jogar, 22, 23, e eles precisam provar. Temos que lembrar, pra finalizar da minha parte, que sem ritmo, Lucas Silva, Fagner e Vidalba entraram contra o São Paulo e Christian, 4 jogadores, entraram com ritmo aquém dos que já vinham jogando e mostraram no campo pro Jardim que mereciam iniciar o jogo contra o Bahia de novo. E novamente fizeram uma partida. Hoje, o Cruzeiro não tem nada no banco de reservas. Os reservas do Cruzeiro não alteram em nada. Se tá perdendo, vai continuar perdendo. Se precisa de fazer um gol, vai continuar precisando de fazer um gol. Contra o Bahia é uma delícia, né? Me coloca em campo. Com qualquer time ganhando de 3-0, é o melhor dos cenários. Então é um quadro muito preocupante e diz muito a respeito dos jogadores que estão entrando e não mostrando no campo uma inconformidade com o fato de estarem sentados lá. Então você diz claramente que esses jogadores sentiram o fato de ter sido sacados. Eu não sei se sentiram, mas isso eles têm que dar uma resposta no campo. Eu sinto várias coisas todos os dias, frustrações. Aliás, as pessoas estão brincando comigo, né? Eu vou entrar na justiça e vou colocar a boca no trombone pra quem tá me devendo. Acabou a paciência, viu? Eu vou expor geral. Então, eu tô sentindo. Isso aí já tem mais de um mês que eu tomei um golpe gigantesco de uma quantia importante de dinheiro da minha... Mas eu tenho que continuar indo pra frente. Eu tenho que vir aqui, eu tenho que ir nos donos da bola, eu tenho que participar na Samuca TV. Agora, você que escolhe. Na vida tem 2 formas de lidar com o problema. Encarando de frente ou simplesmente deixando o problema te abraçar. Os caras são muito campeões, são muito vencedores por onde eles passaram, pra ficar assim, porque eu tava bem, mas tava no banco. As coisas mudaram, o Cruzeiro precisava de um choque. Fez mal a mexida contra o São Paulo. Hoje, se o Jardim tivesse feito as mudanças que fez e o Cruzeiro tivesse perdido pro São Paulo, tivesse tomado uma tamancada pro Bahia e perdido pro Red Bull Bragantino, qual que seria a cabeça mais pedida hoje dentro do clube? A do técnico. O do mais corajoso. Mas aí eu acho que... Ele foi o mais corajoso da história. Todo mundo... cabe nesse caso do Cruzeiro que nós falamos pro Atlético.
o Alexandre Matos, o Leonardo Jardim, eles têm que saber motivar esses caras também. Não, Thiago, motivação é de cara. Não, Thiago, você tá. Thiago, assim, tá bom então. Então vai. A diretoria nessa. também tem que Fica motivar nessa. esses caras. Tá bom, fica nessa. Explicar pros caras, velho. Tá bom. Ser banco de reservas é algo absolutamente explicar normal. Igual uma criança de Mas 11 é gestão anos. de grupo, Thiago, é um elenco de homem, pelo amor de gestão Deus. de grupo. Pelo amor de Deus. Mas isso é gestão de grupo. Tá bom. Falta. Você acha falta que não isso foi no explicado? Cruzeiro. Você acha que não tá tendo diálogo? Eu acho que nem precisava. Tá bom. Às Não, vezes mas teve diálogo. tava na É cara. informação, teve diálogo. Mas Teve o diálogo foi bom? Thiago, aí não Bem sei. aceito. Eu não sou sommelier de diálogo. Não, assim, mas não é isso. Os jogadores que são. foram Eles que comunicados, vão te dizer que, conversaram olha, isso aqui- para um rendimento isso do aqui foi coletivo. interessante, isso não foi. Para um rendimento do coletivo. E eles precisam de dar a resposta não nos corredores, dentro de campo. Porque não da adianta- maneira que estão entrando, vão continuar sentados lá. Ponto. Não É adianta, simples. não adianta haver diálogo se em algum momento os caras não entendem o que é passado. Ah, tá bom. Não adianta haver diálogo Tem se em 11 algum já momento os caras se entendendo. Tem 11 incomodam. já entendendo. Tá bom. Então, assim, eu acho que tudo tem que ser feito de forma muito clara. E tá sendo feito. Num caso como E esse. tá sendo Mas você acha feito. que não É sabe? informação. E tá Cara, sendo feita. Tem que saber se os jogadores estão entendendo de fato o que está acontecendo. Mas nós que estamos de fora já entendemos, velho. Você não Entendemos entendeu? o quê? Que a resposta dentro de campo Dentro de campo interferiu na é escalação dos caras. óbvio, é óbvio. Tá óbvio Você isso. pega um time que o time que as mudanças que foram feitas pelo Jardim, o time ficou Eu não mais acho que o afeito Dudu- às ideias o Dudu dele não que a tivesse gente ia respondendo. esperar. Não respondendo. Eu discordo sobre o Dudu. Cara, Mas o time não joga em função do Dudu, Mas Thiago. é- O Cruzeiro eu acho que ele precisa de um. respondia. O Eu Cruzeiro acho que precisa de um. quando- O Cruzeiro quando mesmo precisa o time de um. tava mal, O ele era um dos Cruzeiro poucos que precisa de um respondia. funcionamento. Ô, Ti, mas Eu você não, acho que o Cruzeiro você não o acha Dudu respondia compreensível? independentemente Vamos lá, disso. você não É, a acha gente viu a forma que o compreensível? Dudu entrou aí Você não nos acha últimos compreensível? Olha só, o Wanderson foi o único atleta que teve o aval. Não era o nome que ele queria, mas teve o aval do Leonardo Jardim. Correto? Sim. Eu acho natural o Leonardo Jardim dar uma sequência para esse jogador. E a função dele, quem sai é o Dudu. Então eu acho natural, eu compreendo essa alteração. Eu acho que o Dudu deveria sim render mais para mostrar ao Leonardo Jardim que é capaz de retomar aquela posição e fazer o que o Wanderson faz e um pouco mais. Pela história que ele tem, pela experiência que ele tem, Mas, pela Pedro, capacidade O técnica que ele próprio tem. treinador tem obrigação de recuperar esses caras, velho. Então, mas Aí ele é dá uma fácil oportunidade. demais. Aí, Aí Ti, é fácil demais. Ti, Aí é fácil ele demais. coloca, Você Thiago. tem Dudu e Aí é Gabigol fácil no demais. banco. Os Thiago, vai caras liberar não esses entram, os caras entram em campo, não rendem. Rotação diferente. E o técnico tem que recuperar. O Everton Pelo amor de Deus, falou, é um tem que bando de recuperar. criança. Ah, é um bando de O criança. técnico tem que Não, o recuperar. técnico já tá dando a Tá oportunidade, dando oportunidade. Quem ganha é Quem o tem que cara. fazer, quem escala Mas no uma Cruzeiro, oportunidade de 5 hoje em dia minutos, no 10 Cruzeiro, minutos. nos bastidores, jogador não vai ganhar vaga no Cruzeiro, mas nos ninguém tá bastidores falando- ninguém tá acabou falando de essa ganhar época vaga no nos Cruzeiro. bastidores. Desde Ninguém que tá o falando de Jardim ganhar vaga chegou, nos acabou, bastidores. não vai ganhar. Mas ninguém tá não falando de vai ganhar vaga ganhar. nos bastidores. Não vai ganhar. O que eu Isso tô aí dizendo fato. é que ele tem que No recuperá-los, Cruzeiro é hoje simples. vai entrar no Você tá campo se e jogar. exaltando à toa, porque Não, o que ele vai tem que fazer entrar é no recuperá-los. Não, eu só tô expondo a minha ideia. Não é dar vaga nos Eu só tô bastidores. não, é sim, simplesmente não, nos recuperar os dois bastidores não jogadores. vai ganhar mais. Você tem Dudu e Gabigol no banco. Isso, que Thiago, dão mal, é e que Thiago, entram e mas não não, rendem. Thiago. Que É entram e impossível não rendem. recuperar. Você quer jogador que joga Ninguém só tá com falando. nome? Depende Não só é deles. isso, é recuperá-los. Depende só Tô falando em deles. recuperá-los. Então, mas você Depende pode deles. recuperar a dupla. Depende Mas deles. não depende só deles. Depende de todo somente mundo. deles. Depende de Mas todo mundo. demanda Somente tempo. deles. É uma engrenagem. Não, não. Mas demanda Depende tempo somente também. A deles. gente criticava o Cruzeiro por ser um time individualista. Depende somente Se deles. você quer uma engrenagem funcionando, todo mundo tem que trabalhar de acordo com Isso. essa engrenagem. E depende Então, mas de você acha que cada o um. Dudu, por exemplo, entrou bem no jogo? O meu Dudu- trabalho o não Dudu depende nos de jogos- você. fazendo nos o que ele jogos tinha que fazer. recentes, não. Não, Nos por jogos exemplo, mais recentes, pois ele não entrou bem. então, agora Mas fica é uma puto função do também, porque tá no técnico banco é recuperá-lo. complicado, cara. Mas é uma função do técnico recuperá-lo. Eu entendo o Dudu Mas ter quem se disse que não incomodado. tá tentando? Eu entendo o Dudu ter se incomodado com a ida pro banco de reservas, especialmente porque, pra mim, ele era um dos melhores jogadores do time. Se não o melhor. Tá, mas E eu entendo o incômodo dele de ir pro banco. Então- Agora, cabe a ele, Dudu, trabalhar pra voltar a essa equipe titular. Mas o que você Só tá que entendendo? eu honestamente Mas acho o time- que, vamos além lá. disso, o técnico tem que trabalhar pra recuperá-los. Mas vamos lá, você tem pega- que dar mais sequência, tem que dar mais espaço. Faz um recorte porque aí os de caras 3 vão- jogos. Os caras vão se cansar, assim como aconteceu com o Christian, os caras vão se machucar, os caras vão ficar suspensos. Ô, tio, e aí não adianta. Ah, só tem 11, os outros dane-se. Tio, o Dudu vai. Dito O de um Dudu, cara que o falava Dudu, que não ia ter o outros Dudu e o titulares. Gabigol vão jogar quinta-feira. É uma ótima oportunidade para eles arrebentarem e mostrarem ao Leonardo Jardim que tem condição sim de retomar o lugar deles.
Você não acha isso? Você pega um recorte E não de é 3 jogos. E não é uma Vamos lá. boa Contra o oportunidade? São Paulo Depende não pra saber se jogou é uma mal e oportunidade. empatou. Contra o Bahia, deitou no Bahia. E aí eu vi que muita gente tentou desmerecer a vitória pra cima do Bahia. Tentaram Que o Bahia não é desmerecer. tudo isso. Tá, é que Normal, você- o Cruzeiro não ganha de ninguém. E aí é loucura. pegou o Red Bull Bragantino e meteu perdeu. 3 no Bahia, mas cara. não faltou, sinceramente, aquela derrota é uma desgraça, né? Mas não faltou ao Cruzeiro pelo menos aquilo que se esperava. Que era um time aguerrido, tá, ok. Agora, onde o Cruzeiro esbarrou no Red Bull Bragantino também, é que muita gente tá se escorando, mas esbarrou exatamente na falta de qualidade. Mas quando colocou um cara que tem qualidade, que é o Dudu, em campo, Ele o não Dudu respondeu. ficou tocando de E o lado. Gabigol entrou no Ficou intervalo. tocando. Jogou Também, um tempo. pois é, e também não rendeu. Entendeu? isso. Então, quer dizer, não dá pra achar que esses dois caras vão resolver o problema. Agora, que o Cruzeiro, depois das mudanças, melhorou em relação ao que tava, sinceramente, aí não adianta ter má vontade, porque melhorou. Mas eu não tô discutindo isso. Tô dizendo que ele precisa recuperar esses caras. Mas só quem isso. disse que não tá recuperando? Não, você tá vendo ele sendo recuperado? Ué, sei lá, não vejo o O Dudu, treino. aliás, o Dudu evoluiu desde que ele saiu do time. Porque tá pistola. Tá, mas evoluiu. Porque tá Tô dizendo pistola. que ele evoluiu. Ele tava Então, jogando melhor. Mas aí é problema E dele. agora ele teve uma Aí é queda problema dele. clara e brusca de rendimento. Aí você não acha que é problema É dele? só dele. Será que não, Thiago? Ele Mas que é tá só entrando, dele. Ele que tá entrando sem ter aquela motivação maior do que jogar no Cruzeiro, ter salário em dia. Ah, mas. Pô, velho. Nós estamos falando que de isso? obrigação, salário em dia, Elton. Não, é Isso é obrigação. Ok. Se Não, alguém então não te peraí, paga, assim, como valor relator, eu paro só é nisso. erro dessa pessoa, então eu paro não é só nisso. seu. Ele joga no Cruzeiro. Motivação maior do que essa não existe. Cara, ele joga no Cruzeiro. Tá, eu acho ele que faz isso, parte do grupo isso, do Cruzeiro. isso muito mais joga pra torcida que qualquer ele coisa. Tem que entender. A gente sabe que não funciona assim Ele no tem que futebol. entender. Ele faz parte de um grupo. E o futebol é um grupo. É uma Isso não engrenagem. funciona, é uma... Isso Cara, não funciona, Ah, então cara. o que ele Não quer? funciona no Real Madrid, não funciona então- no Barcelona, então me não explica funciona o que que- no, então o no que que Manchester funciona? United. O que funciona? Cara, depende, tem que entender o que ele quer. Eu não consigo saber. Eu gostaria de saber o que é necessário pra fazer recuperá-lo. O que o Dudu Porque se eu quer? tivesse, O Dudu simplesmente quer ser se eu titular. tivesse É só isso. o mínimo de noção do que é possível fazer pra recuperá-lo, eu dava aqui o caminho das pedras. Ó, faça isso, Não, Jardim. tá Que eu acho parecendo isso que ele recupera os simplesmente caras. só quer ser titular. Eu quero ser titular. Quando o Jardim toma a decisão de colocar no banco, é porque ele tem percebido que não vai. Não vai. Com eles, eventualmente sim. Mas não Pois é, O vai. Felipe Luiz foi no ano passado com o Eu Gabigol. vou além do que o Elton falou, porque eu acredito que os caras têm que ver a vitória diante do Bahia e querer. Você vê o time do Cruzeiro, que não vinha jogando bem, e aí ganha do Bahia de 3-0, jogando muita bola, e os caras pensam em retroceder, pensam em ficar de birra. Os caras têm que pensar, pô, no próximo Não, mas não tô jogo... falando que os caras estão de birra. Não, não tô falando também, tô supondo. Aí os caras têm que pensar o seguinte:
Baixa procura por ingressos marca Cruzeiro x Vasco em Uberlândia. Veja a parcial de vendas. O confronto entre Cruzeiro e Vasco, válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizado neste domingo, 27, às 18h30, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, mas a torcida ainda não deu sinais de empolgação. Até o momento, pouco mais de 6.000 ingressos foram vendidos para o duelo. A mudança de sede se deu após o Mineirão não estar disponível na data, o que levou a diretoria celeste a optar por levar o jogo Triângulo Mineiro. No entanto, a expectativa era de uma procura maior por parte dos torcedores locais e visitantes. A comercialização está sendo feita exclusivamente de forma virtual, por meio da plataforma Ingresso S.A., empresa comandada pelo ex-jogador Rony, que já participou de outras operações semelhantes envolvendo o Cruzeiro. Em 2015, por exemplo, ele foi responsável pela venda de ingressos quando o Clube Celeste enfrentou o Corinthians na Arena Pantanal, em Cuiabá. Apenas gratuitidades para pessoas com deficiência e meia entrada para seus acompanhantes estão sendo distribuídas fisicamente, diretamente nas bilheteiras do estádio. O clube espera que as vendas aumentem nos próximos dias, principalmente com a aproximação da partida e a possível mobilização de torcedores na região.